que está por trás das políticas e narrativas ambientalistas? A intenção de seus defensores seria um mundo mais preservado, saudável e justo, ou essas agendas são apenas instrumentos de poderosos que querem centralizar o poder? Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Nos dias de hoje, todos os que questionam ou meramente criticam o ambientalismo radical são rotulados de inimigos do meio ambiente. Existe muito interesse financeiro por trás do ambientalismo e essa é uma das típicas causas politicamente corretas, disseminadas por anjos bem-intencionados. O agronegócio está entre os segmentos mais desenvolvidos do Brasil e tem destaque mundial, mas quando se criam amarras legais para o setor agrícola, os produtores rurais de outros países são favorecidos, ou quando se criam restrições e metas que dificultam a vida de pequenos agricultores, grandes multinacionais são beneficiadas e conseguem formar até mesmo cartéis oligopolistas. Assim, o setor do agronegócio global é permeado por um jogo de interesse de players poderosos que ficam querendo prejudicar diversas empresas de outros países para benefício próprio. Por isso, a causa ambientalista tem sido também cooptada por empresários e políticos poderosos ao redor do mundo, o que nos revela que essa agenda verde e suas políticas sequer tratam de preocupações verdadeiras para com o meio ambiente. Raramente vemos essa versão dos fatos no debate público, e a imprensa tradicional nem sonha em tocar em pontos como esse. O motivo de países europeus, especialmente a França, desejar enfraquecer o agronegócio brasileiro é para beneficiar grandes produtores locais que têm boas conexões políticas com o grupo do Macron. Uma outra coisa que podemos reparar é que quando se tinha no Brasil um governo de esquerda, que ficaram no poder por mais de uma década, não se tinha tanto alarde por parte da mídia e da comunidade internacional quanto aos incêndios e desmatamentos nas florestas brasileiras. Foi só entrar um governo de direita, finalmente um presidente um pouco mais à direita chegar ao poder, que com bastante frequência os grandes meios de comunicação resolveram ficar dia e noite falando sobre supostos criminosos incêndios das florestas, que aliás não chegaram nem perto das máximas ocorridas justamente na era Lula. Jovens e intelectuais progressistas que gostam de vomitar virtudes e vestir máscaras de boas pessoas poderiam começar a estudar mais sobre o tema a partir de dados verificáveis, em vez de se preocupar com as girafas na Amazônia. Organismos internacionais buscam criar uma padronização nas legislações internacionais ligadas ao meio ambiente e à produção agrícola, bem como produção industrial. E é um perigo confiar cegamente nas soluções criadas de cima para baixo, frutos de um planejamento central, pois elas não se encaixam na particularidade de cada região. As pessoas poderosas que comandam essas instituições internacionais, na maioria das vezes, não conhecem a realidade e a dinâmica de cada país e da importância das atividades agrícolas e do uso de pesticidas, demonizados como agrotóxicos no Brasil. Vimos um exemplo disso no Sri Lanka em 2022, já que as políticas restritivas que visavam proteger o meio ambiente chegaram ao extremo por lá. O ex-presidente do pequeno país, Nandasena Gotabaya Rajapaksa, resolveu proibir o uso de fertilizantes na produção agrícola, o que gerou uma enorme escassez de alimentos e, consequentemente, um colapso econômico de grandes proporções. O país, que já vinha passando por outros problemas, como uma alta taxa de inflação anual na casa dos 50%, o preço dos alimentos subindo 80% e os custos de transporte 128%, foi tomado por manifestações. Assim, perante protestos ameaçadores, o governo do Sri Lanka decretou um estado de emergência e decidiu enviar tropas para reprimir os manifestantes. Claro que toda essa crise não se resumiu apenas à introdução de políticas restritivas na produção agrícola, já que os lockdowns, em termos de pandemia, foram cruciais ao encolhimento da economia, sobretudo do turismo. A agricultura tem um papel relevante no Sri Lanka, já que cerca de 10% da população trabalha nas fazendas e cerca de 70% são dependentes da agricultura, seja direta ou indiretamente. Além disso, um dos principais produtos a serem exportados é o chá, que é responsável por mais de 10% da receita de exportação do país. E para dar suporte a essa importante indústria, o país gasta centenas de milhões de dólares todos os anos com a importação de fertilizantes sintéticos.
Foi na campanha eleitoral de 2019 que o presidente do Sri Lanka fez a promessa de proibir o uso de fertilizantes através de um processo de transição de 10 anos no sentido de uma agricultura orgânica. No entanto, ele decidiu por acelerar esse processo de transição em abril de 2021, com uma imediata proibição dos fertilizantes e pesticidas sintéticos. Segundo escreveu o escritor e ativista climático Michael Shellenberger, os resultados das políticas que adotaram técnicas agrícolas primitivas foram chocantes. Ele escreveu: mais de 90% dos agricultores do Sri Lanka haviam usado fertilizantes químicos antes de serem proibidos. Depois que foram banidos, um espantoso 85% sofreram perdas de colheitas. A produção de arroz caiu 20%, os preços dispararam 50% em apenas 6 meses. Sri Lanka teve que importar arroz no valor de 450 milhões de dólares, apesar de terem sido autossuficientes apenas meses antes. O preço das cenouras e tomates subiu 5 vezes. As exportações de chá caíram 18% em apenas 3 meses, atingindo seu nível mais baixo em mais de 2 décadas. Foram ambientalistas dogmáticos que convenceram o presidente do Sri Lanka a adotar essas políticas extremas. Uma dessas figuras seria a ativista indiana Vandana Shiva, que elogiou a proibição dos fertilizantes. Além disso, investidores estrangeiros que cultuam da mesma ideologia verde teriam elogiado o governo do Sri Lanka por ter adotado esses planos de migrar para a agricultura orgânica e abandonar o uso de certos produtos nas plantações. As práticas ESG e sua agenda representavam essa nova tendência ambientalista para alguns investidores, que buscam por ideais de sustentabilidade. É um esforço de movimentar capital em direção a organizações que defendem pautas como justiça ambiental e social, no lugar de destinar capital às empresas que, de fato, têm maior probabilidade de sucesso e ganhos no mercado. Engraçado como Sri Lanka, com todos seus problemas internos, estava muito bem colocado em relação ao ESG, mas acabou tendo um destino ruim por ter se preocupado demais com sinalização de virtude do que com práticas que realmente dão os melhores resultados. Não podemos nos esquecer, afinal, que o grande mérito do avanço científico e tecnológico foi ter criado práticas e tecnologias que aumentaram a produtividade e permitiram a erradicação da fome em massa. Até porque, apenas 100 anos atrás, quando os produtores, tecnologias e métodos de produção modernos não existiam, a humanidade só produzia alimentos orgânicos, que já eram então insuficientes para suprir a população da época. Fome e desnutrição então eram comuns. Esse lado da história é sumariamente ocultado pelos que seguem religiosamente as pautas ambientalistas. Além disso, o que eles não querem que o mundo saiba são estudos como o dos ecologistas Michael Clarke e David Tillman, que descobriram que os fertilizantes naturais que são usados na agricultura orgânica provocam mais poluição do que os produtos sintéticos convencionais. E, além disso, pesticidas e fertilizantes possibilitam cultivar terra de maneira mais intensiva, o que permite maior produtividade por hectare, diminuindo a pressão de abertura de novas frentes de cultivo. Para Matt Ridley, que faz parte do conselho da Human Progress, seria necessário cultivar 2 vezes mais terra do que se cultiva atualmente para alimentar o mundo com a produtividade advinda da agricultura de 1960, que já era desenvolvida. Imagina o que seria voltar a 1800. Foi o que aconteceu no Sri Lanka. A verdade que parece não ser do interesse dos ambientalistas é que nos países ricos, onde a agricultura convencional se tornou mais eficiente com o tempo, ela necessita de menos insumos para cultivar e produzir mais alimentos. Por exemplo, nos Estados Unidos, onde desde a década de 1980 ocorreu um substancial aumento de 44% na produção de alimentos, o uso de fertilizantes quase não aumentou. E houve uma queda de 18% no uso de pesticidas. Jesse Eusebel, da Universidade Rockefeller, percebeu que se todos os agricultores do mundo aderissem às mais modernas e eficientes técnicas de produção usadas pelos americanos, em suas palavras, uma grande área de dimensões da Índia ou dos Estados Unidos ao leste do Mississippi poderia ser liberada globalmente da agricultura, o que nos revela que o melhor caminho a ser seguido
é confiar nas boas práticas agrícolas, aquelas mais inteligentes e produtivas que há tempo têm funcionado e que permitirão que grandes espaços de terras possam ser devolvidas aos ecossistemas naturais e ainda manterão a produtividade de alimento alta o suficiente para alimentar bilhões de pessoas. Mas para que as pessoas deixariam de produzir alimentos se é isso que elas gostam de fazer? Não faz sentido essa tara de desocupar áreas de agricultura para devolvê-las à natureza. Essa visão de que o ser humano não faz parte da natureza é anti-humana e, no limite, leva à escassez e à morte. Em 2022, milhares de fazendeiros holandeses fizeram protestos contra leis ambientais arbitrárias. A lei objetivava limitar a quantidade de nitrogênio gerada por atividades de criação de animais como porcos, bois e aves, devido ao nitrogênio que ia para os rios e fazia as algas crescerem rapidamente. Isso estava impactando a vida de animais marinhos, sendo então motivo da lei ser defendida por ambientalistas. Se quiser entender melhor o assunto, veja o vídeo Fazendeiros holandeses deram um basta na política ambientalista insana. O link está na descrição. Enfim, o que está por trás do ambientalismo radical e das instituições internacionais é a centralização do poder e da tomada de decisão em poucas pessoas, o que ameaça diretamente as leis internas de cada país e a sua autonomia, além de ferir a ética libertária, a propriedade privada e a liberdade individual. Será que é do interesse dos políticos, das poderosas ONGs, das grandes multinacionais do setor e dos chefes das instituições supranacionais como a ONU de ouvir e discutir o assunto diretamente com os milhões de indivíduos impactados pelas políticas ambientais, sobretudo pequenos agricultores? Ou então eles todos apenas pensam em objetivos pessoais e em atender o lobby de grandes multinacionais? Por detrás da narrativa bonitinha e politicamente correta do ambientalismo, há a conjunção de vários incentivos malignos, concentração de poder nas elites globais, diminuição da soberania nacional, destruição da propriedade privada, intervencionismo, excessiva regulação por planejamento central, modificação de hábitos alimentares, entre outras coisas hediondas que, apesar do que prometem, só vão nos trazer fome, como sempre foi no socialismo, em todo lugar onde foi implementado. Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi sugerido e escrito por historiador libertário, revisado por Amazônia Livre e narrado por Peter Turguniev. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser novamente notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone de campainha. Até a próxima!